Então, é, na verdade, cara, isso desde que eu me conheço por gente, assim. Comecei com a música quando eu acho que eu era, sei lá, devia ter uns 8, 9 anos de idade. Essa coisa, né? Você já tem essa percepção meio quase sensorial, né? Porque tinha moleque, aí essa coisa do som, da música. É, minha mãe ouvia, a gente tinha aquela coisa de ouvir música em casa e Milton Nascimento, Taiguara, Beatles. Então, isso aí, sei lá, cara, isso foi a coisa da TV, eu via música na TV, então tinha aquela mágica, né, aquela vontade de, não sei, aquela coisa estranha que parece que era familiar sem ser, né? Então, acho que foi daí, acho que a pessoa já, o cara que nasce com a coisa da música, acho que já nasce errado. Né? Então, estamos aí, né? Aham. Até o Dr. Jeca rolou muita coisa, né? O Dr. Jeca começou em 93. Até 93 eu tinha acho que 22, 23 anos. Até lá eu já toquei muito, comecei a tocar muito cedo, né? Tipo, lá 11 anos de idade eu já tinha bandinha de tocar em festa, em colégio. Então, quer dizer, uma coisa que o processo de música foi desenvolvendo. O Dr. Jeca foi uma coisa que, assim, a gente tinha uma banda de rock, né, clássica do final dos anos 80, né, da minha geração, todo mundo tinha banda de rock. E só que assim a gente tinha uma vontade de ter de descobrir aquela identidade nossa, né, identidade da nossa terra, brasileira. Eu acho que assim até tem uma coisa dessa geração dos anos 90 que foi uma galera que estava buscando essas raízes, né? Eu acho que a gente daqui do Vale do Paraíba a gente também estava sem querer você pegava isso no ar, né? Era uma coisa que estava meio no ar. Então foi logo naquele início daquelas bandas Raimundos, Chico Science, Nação Zumbi, o lance do Mangue Beat. Eu acho que isso foi em 93. E a gente tinha uma banda de rock e sem querer a gente meio que descobriu que dentro daquilo que a gente fazia dava para incorporar algumas coisas que eram naturais nossas, né, cara? Assim, essa coisa da viola, de tudo que a gente vê aqui, né? A coisa do interior, né? Eu acho que isso está mais dentro da gente do que qualquer outra coisa. Então isso a gente só foi meio que fazer uma coisa de tentar entender como é que era isso e colocar isso dentro da música. Então foi um processo meio um laboratório, mas um laboratório muito orgânico, né? Porque a gente sentia isso. Isso não era uma coisa que foi fazer uma pesquisa, né? A gente não foi na biblioteca para saber como é que fazia isso, né? Foi uma coisa muito de transformar. A gente nunca teve assim a intenção de fazer a música autêntica, de raiz mesmo. Nunca foi essa. A intenção era sempre pegar aquilo e transformar aquilo em algo, em outra coisa, né? Eu acho que o sentido até da arte é um pouco assim, né? É transformação. Então foi daí que surgiu essa ideia de misturar, esse lance de misturar. E para mim foi muito legal porque isso permeou a minha carreira até hoje, né? Essa coisa de estar sempre entre essa influência do rock, da MPB, da música regional. Eu acho que eu gosto de passear nesses três universos aí. Foi bom. Vamos. Fazer uma música que está no meu CD novo, que se chama Vida que Vai. É uma parceria, essa letra é uma parceria minha e da minha querida amiga Cíntia Jardim. E é isso. Essa música fala um pouco ela fala um pouco da coisa da vida, da carreira, entendeu? De tudo que você passa. Eu acho que é um paralelo à nossa vida mesmo comum, né? Porque a vida sempre é feita de coisas boas, de coisas ruins. Eu acho que essa música conta um pouquinho isso, assim, de alguma maneira. Vamos lá.
Tempo atrás me afoguei em mim, cantando em águas rasas transbordei, pelas estradas sem caminhos, mãos aos céus, pés espinhos, corri sem paradas, em curtas batalhas, vida que vai, vida que vem, vida que sai, vida que sem. Hesitei, escureci, eu traguei, odiando em fumaças claras, surpreendi a construir seus tortos ninhos, a esticar eternos pergaminhos, matar sem espadas, em longas batalhas, vida que vai, vida que vem, vida que sai, vida que sem. Sorte arrancada, verdade atolada, inflar o sonho com dor, ileso de amor, curva enfocada, retas de braçadas, se abrir frente a uma flor, sem mais pudor. Vida que vai, vida que vem, vida que sai, vida que sem. Inflar o sonho com dor, ileso de amor, curva enfocada, retas de braçadas, se abrir frente a uma flor, sem mais pudor. Vida que sai, vida que sem. Então, isso foi um processo, assim, foi uma coisa muito legal, né, cara? Uma coisa muito feliz na época. Pô, você imagina, a gente era um bando de moleque aqui, né, que a banda era eu, meu irmão, tinha o João Guilherme, que fazia acordeon daqui de Jacareí, o Beto Richeri, de Campos do Jordão, e o Ricardo, baixista de São José dos Campos. Então, era um bando de moleque que tocava em garagem, mas que, assim, a gente já, assim, isso era uma coisa que era legal. A gente já tinha um senso de sei lá, cara, de profissionalismo, de alcançar mesmo, de ter uma meta e alcançar e correr atrás e saber que isso você tem que ter realmente uma certa disciplina para alcançar as coisas, né? Já não era mais uma brincadeira, já era uma coisa séria mesmo há um bom tempo. Na época, a gente veio ralando 2 anos e meio, quase 3 anos direto, cara, muito show. Era uma época que acho que tinha mais lugar para tocar. A cena de rock e a cena alternativa, naquela época, era mais efervescente do que é hoje, eu acho até, sabia? Porque tinha mais espaços para a gente poder tocar. Então, a gente rodou muito, assim. Para você ter uma ideia, a gente fez quase 90 shows em um ano. Uma banda independente, naquela época, isso até hoje é muita coisa, né? E aí a gravadora veio porque a banda começou a chamar a atenção, né? Eu lembro que pintou uma matéria nossa no Estadão, que foi capa do Caderno 2, e a partir dali, foi logo quando os Raimundos estavam começando a decolar já, o Chico Sainz, então tinha toda essa coisa da música brasileira com rock. E quando a gente chegou fazendo isso, foi uma coisa que
chamou a atenção, né? E aí veio, eu lembro que na época pintaram alguns convites, interesses de gravadora. Foi a Warner, eu lembro que ficou interessada. Tinha mais outras duas gravadoras e tinha a Virgin EMI, que na época a Virgin veio para o Brasil como um braço da EMI. E a gente assinou o melhor contrato, entendeu? Desses aí. Foi uma proposta assim, pô, cara, muito boa, que hoje realmente não existe isso. Hoje não existe mais esse tipo de contrato, ainda mais para uma banda nova. Não tem isso mais. Então, para a gente foi uma alegria maravilhosa. Foi uma experiência que até hoje isso deu base para a minha carreira, mas foi uma experiência também muito, muito difícil e muito dolorosa até, entendeu? Porque, no final das contas, a gente não sabia nada assim, dessa coisa da indústria, né? Do mainstream, do que rola, né? Nós éramos novos e verdes pra caramba, né? Não tinha essa experiência do business, né? De como lidar com isso tudo, e até a questão mesmo de tudo que rolou, né, cara? Porque assim, eu acho que assim na vida quanto mais você sobe, mais difícil na verdade, né? Mais expectativa. Você lidar com a coisa da expectativa, da ansiedade, é sempre uma coisa difícil, né? Então, foi bom pra caramba em vários aspectos, né? Mas foi muito difícil também. Isso é uma coisa que, se você não está preparado, realmente essa coisa toda te engole mesmo, né? A coisa da mídia. A gente, na época, fez muita mídia, assim, de TV, de imprensa, os maiores programas de TV, Jô Soares, Serginho Groisman, Xuxa, até. Matérias... Cara, a gente foi 6 vezes capa da Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, matéria na Billboard americana. Então, a banda realmente foi uma coisa grande. Mas era uma coisa interessante, isso até para a gente mesmo compreender o que a gente fazia. Apesar de ter esse momento de mainstream, a banda nunca foi isso. A banda sempre foi um trabalho alternativo mesmo. E a gente nunca abriu mão disso. Tanto é que eu lembro que até a própria gravadora queria mixar o disco de uma maneira mais leve, né, mais pop. E a gente não, a gente queria que soasse aquilo que a gente era mesmo, né? Isso foi bom, né? Legal pra caramba nessa coisa de você manter a tua identidade intacta e tal. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa ingênua também da nossa parte, porque o que vende é o pop, né? Ainda mais no nosso país, né? Que não tem muitos espaços alternativos. Então, hoje em dia até nem se fala, né? Hoje em dia o alternativo ele é um mercado que existe, né? Mas hoje em dia a música popular, essa popular entre aspas que existe hoje em dia, ela engoliu tudo. E sempre foi assim, um pouco. Acho que de 20 anos para cá a coisa só piorou muito nesse sentido. Mas naquela época a gente sentiu que apesar da gente estar nesse momento de mídia e tal, nós éramos alternativos. E isso fez com que a banda não alcançasse um sucesso comercial, no sentido de ganhar dinheiro, de estourar. Os próprios Raimundos eram uma banda que já tiveram essa sacada mais comercial, mais pop, né? Eles tinham aquelas musiquinhas para tocar no rádio, isso a gente não tinha isso. Então, depois que a gente lançou o disco, a verdade é que as coisas cresceram e ficaram mais difíceis, né? Aí o caminho depois da grande gravadora foi o caminho independente. E aí a banda se adequou a isso, né? A ser uma banda alternativa, mas que tinha uma passagem legal, tinha uma abertura dentro dessa mídia aí, né? Mas foi bom. Vamos lá. Cara, eu estou tomando um golinho de água, não tem problema não, né? Corta aí, diretor. Vamos lá. Eu vou fazer uma música agora que também está no CD novo. E essa música é uma canção, na verdade, mais popular, mais pop, uma canção que fala de amor, que se chama Flor. Essa música, a gente tem um trabalho de rádio muito legal,
principalmente no Nordeste, em Minas. Essa música tocou muito bem em rádio. Lá ficou entre as 3 mais tocadas, em Fortaleza, Recife e João Pessoa. E abriu o caminho para eu estar fazendo essa ponte agora, né? Vale do Paraíba, Nordeste e Minas, né? E é isso. Está no disco novo. E vamos lá. Quando a vida vista nuvem negra, escuro o mundo, sou um dia cinza, eu ouço a sua alegria, o mais claro sol da sinfonia. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor, frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. Não lamente as noites sem clarezas, não alimente a sede de alteza, não vá secar suas riquezas, pois teus olhos correm rios de franqueza. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor, frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. O amor não choverá, o amor não secará, o amor não choverá, o amor não secará, o amor não choverá, o amor não secará. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. O amor não choverá,